O Seminário da Boa Nova, em Valadares, acolhia esta iniciativa que se assume como espaço de diálogo e partilha de perspectivas para fazer caminho em igreja. Uma igreja que se quer reposicionar na nova realidade cultural que habitamos e, por isso, a Sociedade Missionária da Boa Nova propôs esta reflexão que convida a voltar à figura do Jesus histórico nas suas diversas relações. E compreender Jesus Cristo no contexto onde ele esteve inserido, na sua relação com diversas realidades que, na altura, também eram muito importantes e que o são hoje, no tempo que corre. Concretamente na sua relação com as autoridades, na sua relação com a política, na sua relação com o dinheiro, na sua relação com as mulheres e na sua própria relação com Deus. E acho que a Sociedade Missionária da Boa Nova, através desta organização, destes colóquios Igreja em Diálogo, quer realmente dar um contributo num espaço aberto, tolerante, crítico, realmente daquilo que deve ser a reflexão da Igreja, intra-Igreja, para realmente depois nas suas atividades pastorais possa realmente ser mais fecunda. Este colóquio procurava descobrir, na dimensão do Jesus da história, atitudes e gestos que devem inspirar a nossa conduta hoje e a própria forma da Igreja se posicionar e agir no mundo. Penso que o problema não é tanto passar Jesus para os tempos de hoje, porque Jesus é na realidade uma figura do primeiro século e há que o aceitar como tal. Provavelmente a solução não é passá-lo ao mundo de hoje, mas interpretá-lo profundamente dentro do seu século e ver que valores tem esse Jesus. Valores que não é necessário transpor como tal, mas que são universais, que valem para a vida de hoje e são interessantes para o nosso governo. Ou seja, o modo de como nós percebemos o universo e a relação com os outros e connosco próprios. Esse Jesus pode ser universal, se o aprofundarmos. E para conhecer Jesus, importa ler os Evangelhos. Ou seja, interpretá-los serenamente. Deixar-se preencher por eles, provavelmente eliminar elementos que sejam exclusivos daquele século, mas antes de mais pensar com humildade e modéstia que estamos diante de uma pessoa grande, absolutamente grande, transcendente da história que pode todavia ser significativa. O importante é regressar às fontes primeiras sobre Jesus. Neste regresso ao Jesus da história, o colóquio abordou também a forma como ele se relacionou com as mulheres do seu tempo, relatos por vezes esquecidos e dos quais se poderia extrair mais conteúdo e ensinamentos para a atualidade. Há indícios, mesmo assim, nos textos que deveriam ser mais explorados. Há situações, há episódios, há aparecimentos de mulheres e diálogo verbal e não verbal de Jesus com algumas mulheres nos evangelhos canónicos que não são nunca comentados, por exemplo, em homilias, ou que as teologias tradicionais raramente comentam ou aprofundam. E por isso, quer o episódio da Samaritana, é contado, mas é quase sempre da mesma maneira. Não há isto de tirar o novo do velho, não é muito feito. Eu acho que há muita matéria para se ver que Jesus propôs um ethos totalmente inclusivo, de homens, de mulheres, de etnias, de religiões, de tudo. Quer dizer, há uma maneira de viver do Jesus histórico, que essa sim devia ser a inspiração para a própria instituição. E o que eu acho é que a instituição está muito aliada disso. É outra coisa. Promotor deste colóquio é o padre e professor universitário Anselmo Borges, que, desta vez, quis olhar a forma como passamos do Jesus de Nazaré para Jesus Cristo. É necessário acreditar em Jesus que é o Cristo, mas sem esquecer o Jesus da história e vivê-lo. Repare-se, efetivamente, nós que nos dizemos cristãos, seguíssemos o Jesus da história na economia, na política, em todas as dimensões da existência, o mundo, de certeza, seria diferente e o nosso país também seria diferente. Dos diversos rostos de Cristo, das diferentes perspectivas, até ao Jesus, figura pública do seu tempo, cujo agir continua hoje a constituir um desafio, uma ética, um itinerário de fé.